Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, En Cancún, Quintana Roo, lá em Cancún, Quintana Roo, México, en la congregación que pastorea el reverendo Ángel na Morín, congregação que o reverendo todos los Ângelo ministros, Morim hermanos y pastoreia, hermanas, todos os ministros, irmãos e allá que irmãs están contigo reunidos. que estão reunidos contigo Dios te lá, siga bendiciendo grandemente, que Deus siga te abençoando te siga grandemente, usando grandemente en su siga obra en te este usando tiempo grandemente em sua obra nesse tempo Y final. Todavía estoy muy feliz Eu ainda estou muito y muy feliz contento de haberte e visto. muito contente de ter te visto pessoalmente e ter te abraçado. Y me siento muy alegre, muy feliz. E Todavía me siento sinto el muito gozo alegre, muito feliz. Ainda estou sentindo a alegria de ese encuentro que tuve contigo, desse encontro allí, que tive contigo el ali, cual lo atesoro que eu porque entesouro, eran momentos porque que anhelaba. foram momentos que eu desejava há muitos anos e Deus cumpriu. Así que espero que Assim que eu sean espero muchos abrazos más así. que sejam Miguel, muitos abraços mais assim, Dios te Miguel. bendiga grandemente, Assim sejam te muitos mantenga abraços sano mais, y fuerte Miguel. Que Deus te abençoe e te mantenha saudável e forte até a transformação. para todos. Igualmente para todos vocês, Presente y os todos que los estão aqui están a través presentes e del todos que satélite estão Amazonas, através do satélite Amazonas e o satélite en Eutelsat 8 diferentes lugares. nos Realmente diferentes una bendición y lugares. privilegio Realmente é uma bênção e poder privilégio estar nuevamente acá con poder ustedes en estar Puerto novamente Rico aqui com vocês em Porto Rico y traerles muchos saludos de parte e de los trazer a hermanos vocês allá muitas saudações da México, parte dos irmãos lá do quienes México, les aman que amam vocês, con amor divino os quais lhes amam com amor divino. y vieron todo lo que estuvo ocurriendo allá, E viram tudo o que esteve acontecendo lá nesses que fueron dias de grande bendición que foram de grandes para toda la bênçãos iglesia del Señor. para toda a igreja do Senhor. Y como nos habló nuestro hermano Miguel, E ya como nosso irmão estaremos allá Miguel el nos 28, falou que estaremos lá no dia 28 de julho, allí en Villahermosa, ali em Villahermosa, en donde están todos invitados allí, onde todos ali estão ministros y convidados sus congregaciones, a estarem ali, ministros e suas congregações, que possam estar, pueden ir possam ir y así tener compañerismo alrededor de la palabra de e Dios, assim ter companheirismo ao redor da palavra de Deus, seguir escuchando todo lo que Dios nos dé e continuar en esa escutando ocasión, tudo o que Deus nos dê nessa ocasião. Deus cumpliendo escritura. E Deus continuar cumprindo escrituras, cumprindo profecias. Este es el tiempo Esse é o tempo do cumprimento de tudo que não se cumpriu. Este es el tiempo Esse é o tempo cumplirlas. de Ele cumpri-las. Dice que el séptimo sello, Diz que o sétimo selo fala por si mesmo. páginas 119, Página 119, 57. parágrafo 1057. Ella habla por sí misma. Aí diz que La tercera etapa. ela fala por si mesma, a terceira etapa fala por si mesma. Ou seja, que o que está La voz de Dios. cumprindo, ¿Ven? isso é a voz de Deus, vem? Es lo que habla. O cumprimento é o que fala. O cumprimento é o que fala. Para hoy, domingo, Para hoje, domingo, domingo 23 domingo 23 de junio de junho deste ano deste ano 2024, temos o tema El grato olor Temos de um cidadão o celestial. tema O cheiro agradável de um cidadão celestial, pregado 11 de julho de 2015 em Fé Viva, Valência, Venezuela. Ele usou a escritura de 2 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14.
donde nos dice, onde nos diz: mas a Deus graças, el cual nos lleva e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nosotros, e por meio de nós em todo lugar manifesta em todo lugar de su conhecimento, o cheiro do seu conhecimento, el grato olor de cidadão celestial. o cheiro agradável de um cidadão celestial. Podem assentar, por favor. En el libro de Cantares, No livro de Cantares, en el capítulo 2, no capítulo 2, verso 1 dice, no versículo 1 diz: yo soy la rosa de Sarón, Eu sou a rosa de el Saron, lirio de los valles, o lírio dos vales. como el lirio entre los espinos, Qual o lírio entre os espinhos, entre las doncellas, tal é minha amiga entre como as el filhas. manzano entre los árboles silvestres. Qual a macieira entre as árvores do bosque. Do lado direito escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Así es mi amado entre los jóvenes. Tal é o meu amado Bajo la entre sombra os del filhos. deseado me senté. Desejo muito a sua sombra e debaixo dele me assento. Debaixo dela me assento. E do lado direito escreve a pedra angular e as eras e coloca uma seta para a pedra angular Las edades. e para as eras também. Y ahí escribe entre medio, E aí no meio Apocalipse 10, escreve del 1 al 11, Apocalipse 10, do 1 ao 11, 2 verso 17 2, versículo 17 y 4 verso 1. e 4, versículo 1. Y su fruto fue dulce a mi paladar. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí Levou-me fue amor. à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Una piedra À angular. esquerda desenhou uma pedra angular e escreveu amor. Sustentadme con pasas, Sustentai-me com passas, confortadme con manzanas, confortai-me com maçãs, porque estoy enferma de amor. porque desfaleço de amor. Su izquierda, y encima escribe Elías. À sua esquerda, à sua mão esquerda, Su e em cima ele escreve esté Elias. debajo A de sua mi mão cabeza, esquerda esteja debaixo da minha y cabeça, su derecha me abrace. e a sua mão Y direita encima me escribe abrace. Moisés. Em cima ele escreve Moisés. Vean. El ministerio de Moisés Vejam. y Elías. Os ministérios de Moisés e Elias. Allí. Ali os ministérios de Moisés e Elias. Y escribe a la izquierda ahí Apocalipse E aí à 11, esquerda 3 al escreve 9, Apocalipse 11, do 3 ao 9, 7 del 2 al 17, 7, do 2 ao 17, 17, 17, 14 al 15, do 14 ao 15, 19 del 11 al 21, 19, do 11 ao 21, 10 del 1 al 11, 10, do 1 ao 11, 5 del 1 al 17. 5, do 1 ao 17, Todas esas escrituras allí. todas essas escrituras ali. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, Conjuro-vos, ó filhas de por los corzos y Jerusalém, por las siervas del pelas campo, que no ganzelas, despertéis as negáis gazelas al e amor, cervas hasta do que campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Ahí en el verso 7, Aí no versículo Depois de Jerusalém, 7, escreve depois de Apocalipse Jerusalém, 14, escreve do 1 ao 9. Apocalipse 14, do 1 ao 9, 7 del 2
e 7 do 2 ao 17 e 11 do 3 ao 9. Nos dice en el mensaje la adopción de los hijos Na de mensagem, Dios a adoção dos filhos de Deus nos diz, que foi predicado el 17 depois de 6 dias, a qual foi pregado 17 de julho de 1994 em Veracruz, México, diz assim: Cristo mostrou também que os seus escolhidos estariam vendo a Moisés e Elias. Nem todos os discípulos de Cristo viram isso. Somente aqueles que ele os tomou à parte e subiu com eles ao monte alto. Os demais ficaram embaixo. Levou somente a Pedro, Tiago e João, que representam aos escolhidos do fim do tempo, os quais são chamados pelo próprio Cristo, e erguidos, levados ao topo do monte Sião para ver a vinda do Filho do Homem no seu reino. E na página 48 do livro de Citas, parágrafo 417, nos dice la misma voz que chamou a Juan que diz, subiera, a mesma voz que chamou a João para subir, a mesma voz que disse a João, sube acá, sobe aqui, es la misma voz que llamará é a a la mesma iglesia voz algún día. que algum dia chamará a igreja. Amém. Llama a la iglesia también la misma voz que llamó a Juan A mesma que voz que subiera, chamou a João es la misma para voz subir que llamó a é a Lázaro mesma de la tumba. voz que chama a igreja e é a mesma voz que chamou a Lázaro do túmulo. Miren la 137, Vejam a 137, párrafo 12, 17. parágrafo 12 e 17. El tiempo del rapto será el O despertamiento tempo do rapto será o despertamento dos mortos e a reunião dos vivos. con los vivos para que el rapto acontezca. Com os vivos para que o rapto Escribe aconteça. resurrección y reunión. E ele escreve: ressurreição e união é igual tempo de rapto. Esa misma voz del arcángel, Essa mesma Cristo é a voz do del arcanjo, arcángel, Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo, vejam. Essa voz de trombeta de Cristo chamou a João a subir. A mesma voz chamou a Lázaro no sepulcro de Lázaro. Ele falou com uma voz forte. Essa mesma voz disse a João: sobe aqui. Eu te mostrarei umas coisas que hão de acontecer. Ahora miren en la 111, Agora vejam a 111, párrafo 968 dice, parágrafo 968 diz: y Señor, nosotros creemos Senhor, nós cremos que nós iremos com Ele quando Ele tocar a trombeta. Nós cremos que a noiva irá nesse dia. octavo, escribe encima, Em cima ele escreve oitavo dia. E nos reuniremos com o grupo hebreu. San Pedro e seu grupo. São Pedro e seu grupo. Ele escreveu aí em cima. Mateus 27, 52 al 53. do 52 ao 53. Ou seja, onde fala, e reuniremos com o grupo hebreu,
Aí em cima ele escreve isso. E juntos estaremos na ceia das bodas em glória. E em cima do parágrafo escreve: reuniremos com o grupo hebreu. A grande trombeta soará e rápido. Embaixo escreve também aí, o dia oitavo, tudo em cima. Continua dizendo aqui no parágrafo 417. Eu te mostrarei umas coisas que hão de acontecer. Esta mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitem, porque a trombeta, o que é uma trombeta? A voz de Cristo. O mesmo que disse, sobe aqui. Aí em cima desse parágrafo escreve, sobe aqui, Apocalipse 4:1, o rápido. Voz de arcanjo é igual Cristo em seu anjo. A grande trombeta, a voz de Cristo. Do lado direito desenha uma pedra angular e escreve, sobe. Eu estou falando assim, me desculpem. Eu tomei um comprimido para a tosse e parece que isso me deu um pouco de mal-estar. Mas eu vou devagar. Agora, nosso irmão William continua falando aqui. Agora vocês vejam, antes de chegar a esse sétimo dia, onde Cristo subiu com Pedro, Tiago e João, vemos que também ele tinha feito uma pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, antes dele os levar em particular lá ao Monte Alto, no Monte da Transfiguração, ele fez essa pergunta a eles. E vejam nessa mensagem, Revelação capítulo 4, parte 1, que está no livro de Eras, ou sem editar, para que já vão vendo ali, no livro das Eras, sem editar, na página 511. E vamos ir vendo aqui a página 24 do livreto embaixo, o folheto, já indo para 25. Diz, em verdade vos digo, estou no parágrafo 128 da página 511. Diz, em verdade vos digo que tem alguns dos que estão aqui que não provarão morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. Pense, alguns dos que estão aqui não provarão morte até virem o Filho do Homem vindo no seu reino. Que declaração! Como o crítico gosta de pegar isso e mostrar o quão estúpido é. Como gosta de agarrar a isso e acontece que não sabe nada a respeito, vem? Muito bem.
depois da declaração de Pedro sobre a rocha, que sabemos que a sua confissão é reticência, ele edificará a sua igreja sobre essa mesma rocha. Não Pedro, sendo uma pequena pedra, como o católico romano trata de dizer. Mas a confissão de Pedro na revelação, que é a igreja, Deus revelará não uma confissão desse homem, porque mais tarde ele se desvia, não uma confissão dele sendo o Filho de Deus, porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Pedro disse exatamente, mas o que era? É que a revelação tinha sido revelada desde o céu que ele era o Filho de Deus. Disse, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E sobre essa rocha, sobre essa confissão, rocha, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No parágrafo 129 do livro das Eras, aí do lado esquerdo, tinha desenhado uma pedra angular e as eras. E onde fala o Filho do Homem vindo no seu reino, aí coloca uma linha e uma seta para a pedra angular. E no livro, no parágrafo que fala, pense nisso, aí em cima ele escreve, o Filho do Homem vem ao trono. A era da noiva. E aos que sobem ao trono, a mensagem do rei. O Filho do Homem vem ao trono, a era da noiva. E os que sobem ao trono, a mensagem do rei. E no próximo parágrafo, assim para cima, ele escreve Pedro e a revelação. Agora, continua dizendo, vamos para a 512. Aqui estou na 25. Esperamos que o tempo não nos escape rápido demais agora, e assim poderemos continuar nisso e poderemos ver como isso flui dentro do ser humano. É uma linda história aqui mesmo, se só pudermos captá-la muito bem. Se a confissão rocha, na qual Pedro estava, ele edificasse a sua igreja sobre a confissão de Pedro, ele disse, tem alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o Filho de Deus vindo no seu reino. Agora recordem, ele disse, alguns, isso era mais de um, não é certo? Alguns seriam muitos, mais de um. Agora vejam, todos os seus discípulos estavam ali, e ele estava perguntando a cada um deles, o que creem a respeito disto, e o que creem a respeito daquilo. Mas ele disse, tem alguns dos que estão aqui, alguns aqui ele circula, não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. Oh Deus, que declaração! Pense, faz 2000 anos que foi declarado. Foi. Muito bem, foi. E ele escreve reino. É a palavra de Deus infalível. Cada palavra que ele disse se cumprirá. Agora, se desejamos buscar no capítulo 17 de Mateus, aqui está o próximo. Quando ele os levou, alguns dias depois disto, ele levou Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular ao Monte Alto para serem testemunhas. Pedro, Tiago e João. E eles, vendo o reino de Deus vindo em poder, eles vendo a vinda do reino de Deus mostrada. Amém? Oh, eles foram trazidos a verem o reino de Deus em ensaio, enquanto via a introdução ao milênio. Eles viram o ensaio. E ele escreve allí,
Ali, entre o parágrafo 132 e 133, ele escreve a vinda do reino de Deus. E no parágrafo 134, aí do lado desenha uma pedra angular e as eras. Onde fala vir em poder, aí coloca uma linha e sai daí uma seta para a pedra angular. E também escreve a introdução. Abaixo da pirâmide escreve a introdução. Embaixo da pirâmide ele escreve a introdução. E no folheto escreve ali a introdução. E no folheto ali ele escreve e mais abaixo escreve a introdução. E um pouquinho mais embaixo ele escreve a introdução ao, e mais embaixo escreve ao milênio é igual sétimo selo, a vinda do Senhor. Agora continua dizendo, recordem que o Filho do Homem sempre é Deus manifestado em um profeta. Sempre que se fala da vinda do Filho do Homem, seu cumprimento é Deus encarnado, manifestado em um homem. Por isso o Senhor Jesus Cristo tinha esse título de Filho do Homem, porque era um profeta. Agora, como Filho do Homem, ele é o herdeiro de toda a terra, com tudo que o planeta Terra contém. E quando Cristo perguntou, quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Seus discípulos começaram a dizer a Jesus, uns dizem que tu és João Batista, ou seja, pensavam que era João Batista que tinha ressuscitado. Outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Pedro lhe disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido, o Messias. Cristo ungido e Messias significa o mesmo. O ungido com o Espírito de Deus, o ungido com o anjo do pacto. Tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias. Na página 291 do livro Os Selos, vamos a ver aqui, em este lugar, em donde vamos ver aqui nesse lugar, ele nos habla que ele nos fala, observa o relato quando o servo de Abraão, Eliezer, foi buscar Rebeca. Amontou em um camelo, e era o mesmo camelo que ela tinha lhe dado de beber. E sobre esse camelo, ela se foi para encontrar o seu noivo que ela não tinha visto. A mesma coisa, o animal que ela alimentou e lhe deu de beber foi o mesmo animal que a levou ao seu futuro lar. A mesma coisa hoje, a mesma coisa que a igreja está regando, a semente da palavra, essa mesma palavra será vivificada e nos levará ao nosso noivo, o qual ainda não temos visto. E observa quão perfeito foi. Isaac tinha saído de casa, do lar, e estava no campo, longe da sua casa, quando Rebeca ouviu. A igreja igualmente encontra a Cristo nos ares, e depois ele a leva, e ele escreve o outro corpo. E então ele a leva à casa do pai, onde as mansões estão preparadas. Isaac fez o mesmo com Rebeca, e observam que foi amor à primeira vista. Do lado direito escreve ontem, e embaixo escreve o filho prometido hoje, e uma pedra angular e as eras.
Oh, irmãos, ela correu ao encontro dele. E assim também a igreja encontrará a Cristo nos ares. E aí em cima ele escreve, a era da pedra angular. E assim também a igreja encontrará Cristo nos ares, para então estar com ele para sempre. E escreve também ali, sobe na palavra vindicada. E a palavra vindicada para cada era e para cada dispensação é no cumprimento do que ele prometeu. E a palavra sempre está velada. Onde quer que a palavra esteja, estará velada. E para subir à era da pedra angular e dispensação do reino, requer que essa palavra esteja velada, esteja vivificada, e a palavra é a que faz com que esse povo suba. Agora vejam o que sigue dizendo nosso irmão William. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo. Em uma ocasião, Cristo, quando leu a porção de Isaías no capítulo 61, vemos que ele disse que essa escritura estava se cumprindo nele. Vocês vejam, aqui Cristo tinha se identificado aos seus discípulos, ou seja, tinha se revelado aos seus discípulos. O capítulo 4 de São Lucas, versículo 14 e diante. E Jesus, voltando no poder do Espírito à Galileia, divulgou sua fama por toda a terra ao redor. E ensinava nas sinagogas deles e por todo era glorificado. Vindo a Nazaré, onde fora criado, no dia de repouso entrou na sinagoga, conforme o seu costume, se levantou para ler no dia do repouso. Em qual dia? No dia sétimo. E no dia sétimo, no sábado, veja a escritura que ele usa e como ele se identifica com essa promessa messiânica. Foi no sétimo dia que ele o fez. Vean, e foi também esse dia sábado sétimo. Veja, foi nesse sábado, no sétimo dia, depois do Shabá, ali quando foi lido essa escritura, e vejam as coisas se cumprem de uma forma tão simples. E foi 6 dias depois. E 6 dias depois foi que ele subiu ao monte da transfiguração. 6 dias depois dele falar aos seus discípulos que alguns dos que estavam ali não provariam morte até verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Ou seja, sempre é no sétimo dia. O dia que subiu ao monte da transfiguração não quer dizer que foi exatamente o sétimo dia da semana, ou seja, que foi no sábado, mas foi 6 dias depois dele falar aquelas palavras aos seus discípulos. E depois, no sétimo dia, após ele dizer essas palavras, no sétimo dia foi que ele subiu ao monte e se transfigurou diante deles. E lembram que Israel, vejam, no livro de Citas, em uma parte aqui, o irmão Branham nos fala 7 idades que Israel teve 7 eras hebraica. Página 42. Na página 42. Parágrafo 343. No parágrafo 346. Diz agora, observa os dias de Elias. Quando tinham rejeitado a Elias como profeta, esse garoto da velha igreja da antiguidade, um dia desse eu trarei e ensinarei a vocês que Israel teve 7 eras da igreja também e representou exatamente nessas
Aí arriba escribe Jesús. Aí em cima escreve Vamos Jesus. para que lo vean ahí exactamente. Vamos colocar para que Como vejam ele exatamente aí Lo dibujó. como ele Como él lo desenhou. dibujó Como ele desenhou en esa partecita ahí, nessa partezinha aí. en la cual coloca a coloca en la pirámide izquierda Ele coloca uma pirâmide e à esquerda. yo creo que esa ya la tenían, pero Eu para creio que que já vean, tinham essa, mas para que vejam, ahí coloca dos pirámides con las partes de abajo de las edades. duas pirâmides e também Y por ejemplo, la izquierda com a pues, parte escribe Jesús de baixo en la das piedra eras, angular. do lado esquerdo coloca Jesus Y na en pedra la angular, séptima coloca tercería Juan el Bautista. na sétima coloca a terceira Elias, João Batista, Pirámide de la derecha, e na pirâmide ao lado direito, com as eras, aí escreve Cristo, porque vejam venido hablando. o que viemos falando. Cristo, Cristo, Mesías, Messias, ungido, significa lo ungido mismo. significa a mesma coisa. Ahí escribe Cristo, o sea, el ungido. ¿Quién sería? Ou seja, Cristo, ele coloca ungido. E quem seria? Del cual y en el cual Dios cumpliría Aquele esa o promesa. qual e no qual Deus Seria cumpriria ungido essa com o promessa. Espírito de Deus. Seria ungido com o Espírito de Deus. Y el cuarto Elías, William Marion Branham, E o en la quarto séptima Elias, edad. William Marion Branham, na Y sétima también era. escribe Israel tuvo E 7 edades, escreve também Israel teve a porque sétima allí en el era. tiempo de Jesús Porque ali no tempo de Jesus estaba viviendo se estava vivendo na era de pedra angular, bajo el pueblo hebreo, sob o povo hebreu, el cual tuvo, o qual teve 7 eras, 7 etapas. y allí estaba la piedra de E ali corona, estava a pedra da coroa, Cristo, el ungido, el Mesías, o ungido, o Messias. lo cual la iglesia novia tendría también bajo una nueva Que a igreja dispensación. noiva também teria, mas sob uma nova dispensação, Aparecería onde no esa final piedra apareceria angular, essa pedra angular, en donde estaría siendo manifestado el Cristo, el ungido, el onde o Mesías. Cristo ungido, o Messias, estaria se manifestando, Sería porque paralelo. tudo seria paralelo. Ahora sigue diciendo, Agora, continua dizendo, y ahora aquí en el séptimo día literal, agora o sea, aqui no sétimo dia literal, sábado, ou seja, no ahora sábado, él va a identificarse como el agora Mesías, ele como vai Cristo, se identificar como como el ungido de Messias, Dios. como Cristo, Dice, como ungido de Deus, e diz: vino a Nazaret, donde se había E criado, veio a Nazaré, onde fora criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, conforme seu costume, e levantou-se para ler. Ele foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Vean ustedes, dice el hermano Will, vean ustedes, O irmão el ele Espíritu fala: del Señor Vocês está viram? sobre mí, O por Espírito cuanto me do ha Senhor ungido. está sobre mim, Esa es una promesa porque me mesiánica. ungiu. Essa é uma promessa messiânica. Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, deu ao ministro e tornou a sentar. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O irmão ele diz: Cristo está dando testemunho que nele estava o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus o tinha ungido. Está dando testemunho de que ele é ungido, o Messias, o Cristo. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vejam, na mensagem Festa das Trombetas, na página 40 nos diz, deste livro, desse folheto aqui nessa versão, diz assim, página 40 embaixo fala: Festa de Pentecostes termina o período da sétima trombeta, porque o próximo é a chegada do sétimo selo.
porque o próximo é o mistério da chegada de Cristo e também a trombeta é tocada para os judeus. A sua sétima trombeta é tocada e quando a toca, lhes revela o revelado Filho de Deus. Em meia hora se acerta. Ele escreve meia hora. Ou seja, nesse espaço de meia hora, onde o Apocalipse 8 nos mostra que quando esse selo foi aberto, houve silêncio no céu quase por meia hora. Aí é que ele se revela. Recordam, todas as trombetas tocam nesse sexto selo. O sexto selo termina o mistério. Debaixo do sexto selo, exatamente antes que abrisse o sétimo. E aí ele escreve entre o sexto e sétimo selo e entre sexta e sétima trombeta. Observa, aqui está em Levítico 23 e 26. Como a Escritura está em regra. Depois de um longo período do Pentecoste, que Israel rejeitou lá atrás, ele chamou para fora a igreja gentílica por essa festa do Pentecostes. Quantos compreendem o que é uma festa de Pentecostes? É o fruto dos primeiros frutos da ressurreição, a festa do Pentecostes. Gente, não percam isso. E vocês na fita, escute bem. Esse foi o tempo da festa do Pentecostes. Os judeus repousaram silenciosamente, ou rejeitaram. Agora, eles têm que ser enviados a voltar à expiação. Nós sabemos quem era a expiação. Ele escreve Cristo, eles não. E a trombeta que toca depois do jubileu do Pentecoste convoca os judeus. Não podem ver como essa trombeta de perseguição sobre Hitler, e elas explodiram e os judeus foram forçados a se reunirem para cumprir as Escrituras. Agora, compreende? Todos que entendem, digam amém. Bem, está bem. Observa aqui em Levítico 26 agora a ordem das Escrituras. Depois de um longo período de Pentecostes, que termina o chamado fora da noiva, a noiva é chamada para fora por um servente rejeitado e próximo a ser conhecida a Israel, a festa da expiação. Agora, observa, aqui está ele mesmo como em Levítico capítulo 16 agora, quando ele ordenou a festa do Pentecoste ou a festa da expiação. Mas nesse lugar são chamados, oh, que perfeito, pregadores, compreende? Ministros, não percam, nessa festa do Pentecostes, a qual é representado em Levítico 23, 26 ou 23 e 24, é uma festa de lamentação, não é a matança, uma festa de matança. A festa foi matada, a expiação foi matada. Mas bem, a expiação foi matada, Levítico 26. É exatamente um paralelismo a isso. Só que nesse lugar chamou a Israel para se lamentar pelos seus pecados. E ele escreve por ter matado a Jesus e desenha uma estrela de Davi. Que perfeito é hoje. Não é voltar à matança deles que Moisés representou em matar a rocha pela segunda vez. Isso não funcionou. Não a matança de um animal, mas uma lamentação por ter rejeitado a expiação. Isso será a trombeta, a festa será rejeitada. Então o seu Messias é revelado, vem? Como estava acontecendo ali 2000 anos atrás, onde ele estava se revelando. Mas aqui vejam, quando ele se revele, quando ele se revelar, aí sim que o irão receber. Vão receber e vejam, eles conhecerão o seu Messias quando o vejam, quando o virem. Nessa vez ele vem em poder, o que eles procuraram. Ele vem em poder para a noiva gentia, a noiva gentílica, e os judeus vão reconhecer a ele. Ele escreveu, os judeus reconhecem o Messias quando vem para a noiva.
porque é no meio da noiva que eles o reconhecem. E dirão, o que faz lá? Veja, continua dizendo, e então, a Bíblia diz, terminamos de pregar isso aqui faz 6 meses, mais ou menos. A Bíblia diz que quando eles dizem, onde recebeste estas feridas? Quantos se lembram da mensagem? Levantem a mão, claro que recordam, claro. Onde recebeste essas feridas? Ele disse, na casa dos meus amigos. Recordam a minha pregação sobre o tempo que Jacó tinha enviado os filhos de Israel ali embaixo para buscar as coisas, as comidas, o alimento, e como José fingiu que não os conhecia? Aí ele escreve, José. E como todas essas coisas aconteceram, então foi revelado, se lembram? E eles tinham tanto medo que começaram a chorar, ali mesmo, com medo de Jacó, com o sofrimento de Jacó. Agora vejam, os judeus sob perseguição não sabem onde estão agora, mas estão regressando, e quando virem a expiação aparecer, aí ele desenha uma estrela de Davi. A Bíblia diz que quando virem isso, diz que iam para um lugar, que iam separar um lugar em um lugar e iam chorar por dias, como a família que perdeu o seu único filho. Onde recebeste estas feridas? Aí ele escreve, a expiação. Agora, vejam como aqui o irmão Branham nos dá uma revelação muito grande, porque ele nos disse que quando eles virem a expiação aparecer, quando eles virem esses ministérios de Moisés e Elias, consequentemente, vejam que esse novo propiciatório é onde terá misericórdia para eles. Por isso eles veem, ali eles veem essa expiação. Porque é o mesmo Cristo, por isso dirão, mas onde recebeste essas feridas? Será revelado a eles que esse que eles rejeitaram 2000 anos atrás, será aberto o entendimento deles e compreenderão que aquele ao qual eles pediram a sua morte era o que eles estavam esperando. Mas vejam agora na sua segunda vinda, o recebem, eles o recebem como leão. Ele disse, na casa dos meus amigos. Recordem que a noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. E José despediu todos em volta dele e se revelou aos seus irmãos. Vê, a sua esposa e os filhos estavam no palácio quando ele regressa para se revelar a si mesmo aos judeus. Ali está a sua expiação, ali está a sua trombeta tocada, ali está onde diz, o que é? Ali está a expiação. De onde vieram essas feridas? Ali está, na casa dos meus amigos. Agora, por que não se revelou antes? Porque a igreja noiva ainda não estava na era da pedra angular. Não podia se revelar antes. A igreja noiva tinha que estar em cima, no palácio, no lugar santíssimo, na era da pedra angular, para então ele se revelar ao povo hebreu. Recordo o que os irmãos de José falaram, disseram, agora com certeza vai nos matar.
nós fizemos isso, nós fizemos a maldade. E ele disse, não, Deus fez isso para salvar vidas. Lembra da história no Gênesis? Vejam, assim ele fez desse jeito para salvar a vida dos gentios, da noiva. Disse, as recebi na casa dos meus amigos, mas não ficam tristes, não tenham medo. Eles falaram, oh Deus, na verdade falhamos em ver a Ele. Isso foi a expiação e a perdemos? Oh Deus! E falaram que somente vão se separar e vão se lamentar por dias. O que é? A expiação, tristeza. Aí ele escreve, a expiação. Desta vez, a chegada dando a conhecer a expiação não é a expiação regular, matando como em Levítico 26, senão que Levítico 23 é um tempo de lamentação por seus pecados, e seus pecados era que a rejeitaram. Em seus pecados ele escreve sua incredulidade. Oh, não veem onde estamos? Não veem por que essas trombetas não significam nada para nós? Todas elas tocaram debaixo do sexto selo. Veem por que agora o Espírito Santo não me deixou falar? Quando o Pai Celestial sabe, e com essa Bíblia perante mim, isso é verdade. Eu não sabia até ontem. Antes de ontem, no meu quarto ali, onde ele revelou, veio e me falou. E minha esposa, eu a tenho do lado agora, e minha esposa, ele escreve a igreja. Faz pouco tempo que ele se encontrou comigo ali dentro e me disse, aqui está, querida, ali está, veio perfeitamente em harmonia. Oh, gente, entra depressa. Pode ser a única oportunidade que vocês alguma vez possam ter. Vocês não sabem a que hora ele puder vir. Do lado ele escreve, o nosso sexto selo é igual Moisés e Elias. A festa das trombetas. A Bíblia diz que eles se apartariam um dos outros e chorariam. Como uma pessoa que perdeu seu único filho. Vejam, eu quero falar uma coisa mais de perto. Agora, não percam isso, que é surpreendente. Desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi o sétimo selo. E tem um extrato, eu creio que está no livro de Citas. Por aí pela 130, vamos ver. 129. 129. 129, parágrafo 1149. 129, parágrafo 1149. Esse extrato que vou ler agora, aqui na mensagem. Vejam, eu quero dizer uma coisa a mais agora. Observa, não percam isso. Que surpreendente. Desde a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e o Apocalipse 10 foi o sétimo selo. E ele escreve, o Apocalipse 10 é igual o sétimo selo. A sétima trombeta. Entre essas duas vezes, oh Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam? Está entre essa sexta trombeta, a sexta trombeta e o sétimo selo troca, e entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à doutrina original do Pentecostes. E as duas testemunhas do Apocalipse 11 aparecem aos judeus para os enviar a Jesus, enquanto a igreja está sendo levantada. Vem? Tudo acontece aí nesse entrelace. Todos esses profetas, amém? A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. Diz Elias, ou seja, na sua quarta manifestação. Elias e Moisés e Elias. Não será uma denominação. E aí do lado também escreve Moisés e Elias, enquanto a igreja está sendo levantada.
Na página 44, vamos ver se é a 130 ou 129. A 129, parágrafo 1150, vejam, diz: agora, assim como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Aqui escreve Moisés e Elias, o mistério da sétima trombeta. E escreve: a noiva é levantada no mistério do sétimo selo. Quem levanta a igreja noiva em cima, a era da pedra angular? O sétimo selo, a vinda do Senhor. E o nosso irmão William continua dizendo aqui: ele está dizendo a eles os quais estavam esperando a vinda do Messias, e ali está o Messias dizendo a eles que é ele é ungido, ele é o Cristo, ungido, o Messias. Pense, era o que eles estavam esperando. Veja, o Messias, o cumprimento dessa promessa, e diz a eles, com o cumprimento das Escrituras, que vejam na sua segunda vinda, ele disse, vamos ver aqui na página 59, parágrafo 519, Malaquias capítulo 4 e também no Apocalipse capítulo 3, diz que estará aqui nos últimos dias, esse mesmo que se porá na brecha pelas pessoas com o rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus disse. Ele será um sinal a essa nação gentia que o seu tempo já não é mais. E recordem que quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos para que Deus o envie. O tempo está à mão. Assim que seu ministério terminou, o Messias se apresentou ele mesmo. Assim como essa grande pessoa que virá no último dia terminar seu ministério, o Messias se apresentará ele mesmo. O mesmo que aconteceu 2000 anos atrás. É o mesmo que Deus estará cumprindo por meio desse instrumento nesse tempo. Porque tudo é paralelo. E lá estava mostrando a eles, pelas Escrituras, que ele era o cumprimento do que eles estavam esperando. E quando se revela, então vejam o que diz. O irmão William continua dizendo, está dizendo a eles, os quais estavam esperando a vinda do Messias, e ali está o Messias dizendo a eles que ele é ungido, que ele é o Cristo ungido, o Messias. E o que aconteceu? Se lerem o restante desta passagem, verão que em poucos minutos o expulsaram da sinagoga e levaram ele a um lugar para o precipitar fora da cidade. Agora vejam no livro Os Selos, na página 142. Aí, como na metade da página diz, esse cavaleiro é nada menos que o Superman de Satanás. Ele está falando aí do cavaleiro do cavalo amarelo, o diabo encarnado. Ele é um gênio educado. Agora, tomara que tenham aberto vossos ouvidos. Não faz tempo que entrevistaram um dos seus filhos na televisão para ver se tinha capacidade para presidente. Veja, um dos seus filhos, ou seja, um dos filhos do diabo. Eles têm muita sabedoria, mas Satanás também.
ele sempre trata de vendê-la. Vendeu a Eva e agora a vendeu a nós. Aí escreve USA, escreveu a nós, vendeu a nós também. Nós temos, e aí ele escreve USA, nós temos estado desejando um Superman, e agora o temos, o mundo inteiro tem estado desejando um Superman, e agora ele está por vir. E assim, tão pronto que a igreja suba e Satanás seja precipitado, então se encarnará. E ele escreve, a igreja sobe e Satã desce e se encarna. Correto, eles querem um que, na verdade, possa produzir o poder, e ele o fará. Agora, quanto à educação, esse homem é o Superman de Satanás, com educação, com a sabedoria e com sabedoria eclesiástica da sua própria palavra e de seus próprios feitos, e vem montado sobre esse cavalo branco denominacional para enganar as pessoas. E ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando na grande confederação mundial de igrejas. Já construíram todos os seus edifícios e tudo está preparado, já não resta mais nada. Todas as denominações estão metidas nesta confederação. E quem é que respalda esse movimento? Roma. Agora o Papa está dizendo, todos somos um. Unamo-nos e caminhemos juntos. E essas pessoas que entram nisso, até mesmo alguns de vocês que são do Evangelho completo, têm que negar os seus ensinamentos bíblicos para dar esse passo. Estão tão cegos quanto a essas coisas denominacionais e rejeitaram a verdade. Quando a verdade lhes foi apresentada, a rejeitaram e saíram de sua presença, deixando-a para trás. E agora lhes foi enviado a operação do erro para que creiam na mentira e por ela ser condenados. Exatamente. Então o anticristo agarra tudo. E a Bíblia diz que ele enganou a todos sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos neste selo desde a fundação do mundo. Agora, se a Bíblia fala que ele fez, então ele fez. Hoje ele fala, eu pertenço ali está. Exatamente, é a mesma instituições de prostitutas, é o mesmo sistema que começou lá no início, que é anticristo desde o início até o fim. Vão escrever para mim pelo que eu falei. Se é verdade, eu espero. Agora, ele conquistará e quase fez por completo, enquanto é o anticristo, antes de chegar a ser a besta. Antes de chegar a ser a besta. Agora, quanto ao castigo cruel, veja o que vem para os que têm que permanecer aqui sobre essa terra. Então haverá o choro e ranger de dentes, porque o dragão, Roma, jorrou água de sua boca para fazer guerra contra as relíquias da semente da mulher que ficaram sobre a terra, depois que a noiva tenha sido selecionada e arrebatada. Esses anjos curidores, anjos ceifeiros, vejam, são os que fazem a separação, a segregação entre o certo e o errado. O único que sabe quem são é o anjo do Senhor. Não será nenhum mais e nenhum menos. O dragão faz guerra contra a relíquia que não quiseram entrar, mas serão perseguidas. A igreja verdadeira passaria por isso, se fosse necessário. Mas a verdade é que já está sob o sangue pela graça de Jesus Cristo e não é necessário. Eles não passam pela tribulação, ou seja, a igreja noiva não vai passar pela grande tribulação. A próxima coisa para a igreja noiva é o rapto. Amém, amém e amém. Como eu amo isso. E como nós também amamos isso. Essas promessas são nossas. Ali ele escreve a noiva, a igreja, os 144 mil judeus. Agora, lembram que essa terceira etapa é para todos os grupos. Veja, o nosso irmão William continua dizendo ali.
E o que aconteceu? Se lerem o restante dessa passagem, vocês verão que em poucos minutos o expulsaram da sinagoga, o levaram a um lugar para o precipitaram fora da cidade, porque não podiam crer que aquele homem tão simples, que tinha se criado ali mesmo em Nazaré, e que todos conheciam ele como o carpinteiro de Nazaré, conheciam ele como filho de José e Maria, e os seus irmãos. Os irmãos deles também estavam por ali, naquela cidade de Nazaré, e não puderam crer. Nem o sacerdote que estava ali, nem os doutores da lei, nem o povo hebreu que estavam ali, não puderam crer que esse homem tão simples, conhecido por todos eles como o jovem carpinteiro de Nazaré, era o Messias, o ungido pelo Espírito de Deus, que eles estavam esperando. Porque eles esperavam uma pessoa bem importante, bem grande. Mas eles esperavam uma pessoa grande na aparência. Vejam nessa mesma mensagem, Festa das Trombetas, na página 45, nos diz, pensa nisso, no tempo do fim, pessoas, aleluia, o grande dia do Senhor está à mão, reúnam-se, festa do Messias. Aí ele escreve, dia do Senhor, festa do Messias. O rejeitarão e verão que ali está o seu Messias. A Bíblia diz que essas coisas surpreendentes tomariam lugar assim. No Apocalipse 11, recordem, o seu ministério será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel fora das tradições judaicas, o mesmo que a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva fora das tradições pentecostais. Recordem que Moisés e Elias chamarão Israel fora da antiga expiação dos cordeiros, ovelhas de sangues e cabras de sacrifício ao verdadeiro sacrifício vivo, a palavra. E a mensagem do sétimo anjo sob a mesma trombeta, mesmo tudo exatamente, o mesmo selo. É para quê? Para chamar as pessoas, a noiva, fora das tradições pentecostais e mundiais, para a genuína expiação, a palavra Cristo, personificado em sua palavra, aqui, encarnado entre nós. Aí ele escreve chamá-los hoje, Moisés e Elias. Vejam aonde eles vão olhar e ver essa expiação. Verão a esses ministérios. Chamá-los hoje, Moisés e Elias. Deus em carne. Fora das tradições judaicas, são chamados fora das tradições judaicas os 144 mil, ele escreveu ali. E o nosso irmão ele continua dizendo, mas o grande de Deus vem dentro de um véu de carne simples que ele usa para cumprir suas promessas de cada era e de cada dispensação. E ali estava um véu de carne simples, um jovem carpinteiro de Nazaré, porque sempre que Deus vai cumprir algo grande, ele cumpre, ele revela de uma forma simples. E quanto maior, mais simples é ainda. Quanto maior, é mais simples ainda. E esse é o cheiro suave, agradável de um cidadão celestial. Damos graças a Deus que temos identificado a esse instrumento e que temos nos identificado a nós como esses cidadãos celestiais, como esses que viriam o cumprimento dessa promessa. Em uma mensagem ele disse que o povo hebreu lá na primeira vinda o rejeitou. Em sua segunda vinda, os gentios então o rejeitariam, mas o povo hebreu o receberiam. Viram o contraste? Está em um dos estudos, esse escrito. Que ele escreveu ali para nós que nesse tempo final o mundo gentil não viria à sua vinda, mas a noiva, sim. Sim,
ela sim estava desenhada para receber o seu noivo, como Rebeca estava. O cheiro agradável de um cidadão celestial. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema, o cheiro agradável de um cidadão celestial, onde nessa mensagem tem vários pontos muito importantes que veremos o que o nosso irmão William nos trouxe ali. E quando lemos e escutamos todas essas mensagens, nos alegramos porque estamos vendo tudo o que foi falado e estamos vendo feito uma realidade. Tudo o que foi falado que Deus estaria fazendo em uma grande carpa catedral, nos trazendo todo esse ensinamento. E hoje podemos dizer obrigado, Senhor, porque eu estou vendo e escutando o que Tu prometeste. Essa palavra não caiu por terra. E quando acontecer a ressurreição e sermos transformados, quando os virmos, então aí é que as pessoas vão perceber se em verdade creu na etapa do ensinamento que antecedia esses eventos, ou se era simplesmente um espectador. E uma pessoa que mais bem estava aí observando, sabe como vai perceber? Sabe quando vai perceber? Quando ela ficar com o corpo dela do jeito que está, sem ser mudado, sem ser transformado. E vai dizer, aí vai ver uma forma de bater na porta ou várias formas, quando fala ali, que quando começarem a bater na porta e dizendo, Senhor, abre-nos. E também quando falaram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, vocês vão comprar. Ou seja, vão perceber que não receberam, não obtiveram isso que os escolhidos sim tinham recebido. Aí é que vão perceber quem vai ficar e quem vai, quem irá e quem vai ficar. O escolhido está tão seguro que irá, por quê? Porque está recebendo o que Deus prometeu e está crendo com todo o seu coração. Não tem lugar para dúvida de que o escolhido de Deus está crendo. Por isso ele perguntou a eles, antes de os levar acima, fez a eles essa pergunta bem importante. Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, falou a eles para que fossem sinceros e falasse para Jesus e dissesse a ele quem ele era. Não que ficasse seguindo ele, atrás dele por causa de pão. Ou porque eu conhecia, eu estou contigo. Não. Quem vocês dizem que eu sou? Vamos ver. Colocou eles à prova. E com certeza alguns que estavam por lá, bom, deixa eu ficar mais longe aqui, vou me afastar. Não aconteça que ele pergunte a mim, e como eu tenho muitas amizades, e eu não quero que as pessoas depois, meus amigos, deixem de falar comigo. Ali requeria sinceridade. E hoje, você está sendo sincero com Deus, e você já respondeu a Deus. Ele disse, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sei quem Tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Tu és o ungido, Tu és o Messias,
que a Sagrada Escritura prometeu e hoje está sendo revelada no meio do povo. E eu tenho crido com todo o meu coração na promessa. Portanto, essa fé está baseada nessa Escritura, sendo cumprida, sendo vivificada. Portanto, ao crer no cumprimento dessa palavra, se cumprindo na primeira vinda do Senhor, o que a pessoa recebeu? O novo nascimento, um corpo teofânico da sexta dimensão. Então você, ao crer no cumprimento da segunda vinda do Senhor, tenha com certeza que você será transformado. Você vai obter esse corpo eterno e glorificado, porque requer a fé, necessita ter a fé baseada no cumprimento da segunda vinda do Senhor. Senão, não tem transformação e rápido para a pessoa. Tem que falar as coisas da forma que são e claras, para que não haja lugar para a dúvida em que você basear sua fé. Não é no que fulano diga, nem fulano nem sultano, é no que Deus diga por meio de sua palavra. Deus disse por meio dessa revelação que Pedro recebeu ali. Recebeu a revelação do alto. Não Pedro, como humano ali diz, porque como humano diz que depois ele desviou e o negou. Não, mas foi baseado na revelação que ele recebeu do alto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. E com isso já ficou selado. O selou sob essa fé, sob esse ensinamento que a igreja noiva está recebendo sob a carpa, é que cada um de nós seguiremos aumentando essa fé até chegar à fé perfeita, a fé que nunca houve nas eras. Bem, tem tanto que poderíamos falar de tudo isso, do que já tem estado sendo falado e do que Deus continuará nos falando para aumentar essa fé até chegar a essa estatura do homem perfeito. O cheiro agradável de um cidadão celestial. Eu não sei se temos algum cântico aqui para se nos preparar para escutar essa mensagem que temos para hoje. O cheiro agradável de um cidadão celestial. Se tem algum cântico, poderemos cantar. E assim nos prepararemos para ouvir essa mensagem e continuar crescendo nossa fé. E a nossa fé continuar crescendo para breve sermos transformados. Número 130, Acción de Gracias. Hermoso año tú nos has dado, mi buen Señor. Hermoso tiempo de tu enseñanza y preparación. Gracias, Señor, porque me abriste el entendimiento y en el ungido yo puedo ver tu gloria en pleno. Entre tantos seres humanos que hay en la tierra, yo soy uno de los que ha visto tu gloria hoy. Lo que vio Pedro, Jacobo y Juan allá en la visión, yo lo estoy viendo hoy cara a cara. Gracias, Señor. Yo te doy gracias porque tú sabes que ya no soy el mismo de ayer. Soy diferente y sé que mañana seré mejor. Y con tu ayuda podré alcanzar la perfección. Yo te doy gracias
porque el ungido nos está dando la fe de rapto. Y esa palabra está llenando unos cuantos vasos. Y yo soy uno de esos vasos. ¡Qué bendición! Hermoso año de avivamiento y de jubileo, año 50 del mensajero, señal de Dios, un nuevo ciclo maravilloso y de bendición, un año grande donde esperamos transformación. Yo te doy gracias porque tú sabes que ya no soy el mismo de ayer. Soy diferente y sé que mañana seré mejor. Y con tu ayuda podré alcanzar la perfección. Yo te doy gracias porque el ungido nos está dando la fe de rapto. Y esa palabra está llenando unos cuantos vasos. Y yo soy uno de esos vasos. ¡Qué bendición! Yo te doy gracias porque tú sabes que ya no soy el mismo de ayer. Soy diferente y sé que mañana seré mejor. Y con tu ayuda podré alcanzar la perfección. Yo te doy gracias porque el ungido nos está dando la fe de rapto. Y esa palabra está llenando unos cuantos vasos. Y yo soy uno de esos vasos. ¡Qué bendición! Que siga llenando. Que ele continue enchendo esses vasos. Porque recordem, somos vasos separados para Ele. O cheiro agradável de um cidadão celestial. Vamos deixar assim imediatamente conosco ao nosso amado irmão e amigo, apreciado irmão e amigo, William Souto Santiago.